Antes do Apocalipse, e este Judas é o apóstolo que escreveu, porque alguém fala, não vou ler Judas, ele traiu, não vou ler nada que ele escreveu. Mas não é esse o Judas que escreveu este último livro antes do Apocalipse. Judas só tem um capítulo, vamos ler os versos 20 a 23, que diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Cada frase aqui merece um sermão. Mas eu quero parar um pouco hoje para pensar com você, e vou dizer o que eu disse no culto das 8. Eu quero mais uma vez me sentir como o pai, sentado à cabeceira da mesa, conversando com um grupo de filhos amados, tentando ser um instrumento nas mãos de Deus para, como nós cantamos agora, que Deus me use para te ajudar a corrigir caminhos tortos. Nós cantamos isso, corrigir caminhos tortos. E às vezes nós crentes corremos o risco de andar por alguns caminhos tortos. E eu vou falar sobre uma maneira torta de viver, que talvez você não esteja pensando que ela é tão torta assim, e eu quero já antecipar que ela é mais torta do que você imagina. Que maneira torta é essa? Você ouvirá. Primeiro uma pergunta: quantos dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes, embora eu não vá ver sua mão, você que está lá embaixo no auditório, no telão, mas a pergunta é para você também, você vai levantar a sua mão. Quantos de vocês têm mais de 2 anos de convertido? Ótimo. Quantos de vocês têm menos de 2 anos de conversão? Fica de pé, por favor. Você, eu quero que fique de pé. Por favor, você que tem menos de 2 anos. Menos de 2 anos de conversão. Não vejo lá embaixo, como eu disse. Bom, dá para ver que acho que tem um pouco mais de gente que tem mais de 2 anos de convertido que tem menos. Obrigado, queridos, por vocês estarem aqui. O pastor Ivener anunciou que temos 250 pessoas que aceitaram a Jesus aqui neste ano e falta 86 discipuladores para alguns que precisam ser discipulados. Quem tem mais de 2 anos de convertido é velho. Diga para o irmão ao seu lado, papagaiando, como diz o pastor Ivener, você é muito velho. Alguns têm 4, 5, 10, 20 anos de convertido. E quando eu vejo uma igreja como a nossa, com a maioria de pessoas, absoluta maioria, com mais tempo de conversão, eu tenho algumas preocupações. Você sabe que desde outubro nós estamos fazendo uma consultoria geral na igreja. Nós, pastores, não estamos dormindo com os resultados que estamos encontrando, porque nós queremos encontrar o melhor caminho. Nós vamos até outubro próximo, provavelmente, nessa consultoria com reuniões semanais. É tanto trabalho que nessa semana eu disse: Ale, pega um pouco do que eu estou fazendo que não estou aguentando mais. Ele é mais novo. E nessa consultoria mostra que a maioria absoluta dos membros da nossa igreja são crentes antigos que vieram de outras igrejas. E quando eu encontro crente velho igual você, coroa, eu fico imaginando que velho é cheio de mania. Eu já tenho mais de 60, então eu posso falar de mim. Tem alguns hábitos, algumas lembranças que não deveriam existir, alguns traumas, algumas frustrações. Mas uma das marcas da pessoa idosa
Não sei se vocês perceberam que eu estava sentado na hora do louvor, porque uma das marcas é o cansaço. E nós corremos o risco de ter uma igreja cheia de frustração, cheia de manha, de manias, de hábitos, de trejeitos, de cacuetes evangélicos ou cacuetes gospel. Sabe como é que é o cacuete gospel, né? A paz do Senhor, irmão. Aleluia. Oh, glória! Tudo aprendido na caminhada antiga, cheio de poeira. E que vem para os cultos pela manhã e fica olhando assim, eu quero ver o que esse pessoal da banda vai fazer, vamos ver se eles ensaiaram direito. Eles chegam aqui, e obrigado pelo esforço contínuo de vocês, porque eles chegam aqui 7h pouco da manhã para se preparar para o culto das 8 e já... Hoje a banda não foi bem. O pastor estava com a cara feia. Estava amarelo, olho fundo. E ele não foi muito bem na mensagem. Ele não pregou um sermão, ele só bateu. Porque nós trazemos aos hábitos formados. E nós esquecemos a simplicidade da fé. A beleza do novo convertido. O primeiro amor. Ontem... 200 dos nossos jovens dedicaram a sua tarde e parte da noite na evangelização aqui na região de Vila Mariana. Mais de 4.000 panfletos foram distribuídos. Mais de 1.200 Bíblias foram entregues ontem aqui na região. 200 jovens. Mas nós temos mais de 3.000 membros na igreja. Diga para o irmão, começou a bater. Ô querido, eu quero fazer de você aqui um crentaço. Não um frequentador de igreja. Porque você não pertence a mim, nem à Batista do Povo. Você pertence àquele que te comprou com alto preço. E ele é apaixonado por você. E ele tem um convite para você nesta manhã. E eu vou dizer qual é o convite do Senhor já já. E você não pode dizer não ao convite do seu Salvador e do seu Senhor. 2 sextas-feiras atrás nós começamos um trabalho com os solteiros acima de 28 anos até 40 anos. Casa cheia lá embaixo, na sexta anterior, quando estive com eles. Casa cheia na sexta agora. Sexta passada agora eu estava em Dayatuba, na nossa igreja, no encontro de casais. O templo estava lotado com casais, quase todos da igreja, para ouvir alguma coisa do Evangelho. E eu estou desesperado, meus irmãos. Olha para mim. Eu estou desesperado. Ouça, eu estou desesperado. E hoje eu quero falar do meu desespero para você, à luz desse texto que nós acabamos de ler. Porque nós não podemos nos conformar com o tipo de crente que só quer receber. Repito, nós não podemos nos conformar com uma igreja formada por crentes que só querem receber. Esse não é o estilo, essa não é a vida normal da igreja. Quando eu vejo tão poucas pessoas aqui presentes, com menos de 2 anos de conversão, significa que nós não estamos evangelizando. Nós estamos fazendo proselitismo, trazendo membros de outra igreja para esta igreja. E essa não é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é salvar aqueles que estão indo para o fogo. A minha tarefa não é dizer para o irmão da outra igreja que a minha igreja é melhor, que a minha igreja tem isso, que a igreja dele não tem. A minha tarefa é ir para aquele que está na ignorância, com os olhos vendados, marchando a passos largos e rápidos para a perdição eterna, e dizer para ele que existe um povo que ama Jesus, que tem sido marcado por Jesus, e que se ele quiser amar a Jesus e receber a mesma marca, poderá vir aprender aqui conosco.
Eu estou pedindo a Deus desesperada. Essa noite, eu disse para a turma das 8, eu acordei às 4 horas da manhã e não dormi mais. E a culpa é sua. A culpa é sua. Enquanto você estava lá dormindo, tranquilo, depois de ver os jogos e ficar desesperado como eu fiquei, talvez tenha tomado um remédio. Eu vou dormir bem essa noite, porque foi muita tensão durante a semana. E eu estava lá orando a Deus, pedindo assim: Senhor, a Igreja Batista do Povo precisa mudar. O Senhor tem nos dado tanto, o Senhor tem nos dado paz, o Senhor tem nos dado alegria, tem nos dado a comunhão gostosa dos nossos relacionamentos, o Senhor tem nos dado a presença do Seu Espírito. Eu tenho visto o Senhor fazer tanta coisa linda aqui, mas nós não temos retribuído para o Senhor. Você vai dizer: pastor, você vai pregar a mesma coisa que pregou domingo? É claro. Quem você trouxe hoje para receber a Jesus? Para quantas pessoas você falou de Jesus nesta semana? Das pessoas para quem você falou, quantas receberam a Jesus Cristo? De fato, nós estamos contribuindo para que os céus se encham e o inferno se esvazie? Ou nós estamos mudos, calados, como se Deus não estivesse fazendo nada por nós e deixando que o inferno se encha, enquanto o Senhor Jesus diz: na casa de meu Pai ainda há muitas moradas? Nós precisamos deixar de nos conformar com essa condição que tem sido montada sobre nós. É uma estrutura, uma fortaleza que tem sido criada nas nossas mentes e nos nossos corações. Deixarmos que os outros preguem, ou então falarmos de qualquer maneira só para nos desincumbirmos da nossa responsabilidade. Eu falei, aceita quem quer. Nós temos que deixar a nossa posição cômoda. E nós temos que partir para uma vida de compromisso com o Senhor Jesus, que é o normal da vida do crente. O crente que não assume esse tipo de compromisso corre o risco de morrer rapidamente. Eu me pergunto por que muitas vezes os crentes estão dizendo: eu estou fraco, pastor. Irmãos, é só pedir para você se levantar e convidar para vir aqui para frente, que nós vamos orar por aqueles que estão se sentindo fracos na fé. Não vai ficar quase ninguém no banco. Eu parei de fazer esse tipo de apelo para orar para crentes que estão fracos na fé. Porque quantas vezes você orar, tantas vezes virão, e geralmente os mesmos. Diga para o moço ao lado: continua batendo. Quando eu eduquei os meus filhos, eu amo meus filhos, sou apaixonado com eles, vocês sabem, tanto que eu tenho muitos. Graças a Deus, quando eu os eduquei, não existia a famigerada lei da palmada. E eu eduquei os meus filhos com a varinha. E me orgulho disso hoje. Do jeito que eduquei meus filhos, eu estou educando vocês com a varinha. Porque um Deus apaixonado, que com profundo amor alcançou a sua vida e a minha, espera que os seus filhos sejam apaixonados por Ele, para que a obra que Ele realizou em nossa vida seja realizada através de nós também na vida de outros. Eu tenho orado a Deus e pedido que Ele me ajude, e só Ele pode fazer. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Mas que Ele me ajude a levantar crentes que queiram fazer mais do que receber. Quer receber visita, quer receber conselho, quer receber oração, quer receber. E está como o mar morto, que recebe do Jordão a água, recebe, e não distribui, por isso ele é morto. Não tem vida. E o crente que não faz fluir a vida que ele recebe de Deus, se torna como águas paradas. Ele fede, sobe mau cheiro. É por isso que se contamina com as coisas do mundo, porque não passa a vida. Ele estanca, e ele vai esfriando na fé. Então qualquer coisa é problema, e qualquer problema é uma Jericó. Qualquer soprozinho do inimigo, ele está caindo. Não precisa de ataque das trevas.
Ah, um irmão caiu na fé, ele cai também. Um líder ali pecou, ele peca também. Alguma coisa não está bem na igreja, ele também já não vai mais para a igreja. Como se tudo isso fosse Deus. A igreja não é seu Deus, o líder não é seu Deus, o membro da igreja não é seu Deus, a sua vida não é seu Deus, a sua experiência não é seu Deus, a sua história não é o seu Deus. O seu Deus é aquele que morreu por você e que disse para você: vá e pregue o evangelho, vai e salva aqueles que estão sendo consumidos pelo fogo. Estou orando a Deus para que Ele levante aqui crentes que estejam dispostos a ministrar, crentes que estejam dispostos a orar, crentes que estejam dispostos a entregar seus bens, crentes que estejam dispostos a pregar o evangelho, crentes que estejam prontos a se colocar no lugar do outro em oração, para que o outro seja salvo. Não é o crente que tem aquela ladainha para falar alguma coisa que ouviu na igreja, mas é aquele que atira na testa e que diz: aquela pessoa ali precisa de Jesus, eu vou orar por ela, eu vou jejuar por ela, eu vou amá-la, eu vou visitá-la, eu vou investir, eu vou estudar o que a Bíblia diz a respeito do estilo de vida que ela está vivendo, e eu vou falar para ela do que a Bíblia conta, e eu vou trazê-la nos meus braços até que ela seja salva por Cristo Jesus, o meu Senhor. Quando a gente fala assim, você pode até pensar assim: o pastor não gosta de igreja grande. Quando eu vim para cá, eu vim de uma igreja que tinha mais de 10 mil membros. A primeira igreja que eu tive tinha 2 pessoas. E fomos para lá eu, minha então noiva, hoje esposa, e minha hoje sogra, que está aqui do meu lado, está sempre por aqui, me ouvindo. Fomos para lá para começar uma igreja. Eu tinha 19 anos. Eu sei o que é ser de igreja pequena, eu sei o que é de igreja grande. E eu sou apaixonado com igreja, e não com o tamanho da igreja, embora eu quero que a igreja cresça. Mas eu tenho pedido a Deus que você se levante desse banco para ser igreja. Se tivesse um crente aqui, teria dito amém. Alguém que queira derramar sobre o outro a vida que Jesus Cristo já derramou sobre si. Alguém que entenda a dor de quem está indo para o inferno, a desolação, o estado de perdição, de confusão que se encontra, e que por entender está disposto a pagar esses preços, como eu disse, de ministrar, de servir, de orar, de pregar, de amparar e dizer: eu vou trazer você aos pés de Jesus. Quantos de vocês aqui são vendedores ou trabalham com vendas? São do comércio ou qualquer coisa semelhante? Como é que você faz quando vai vender o seu produto? Você sai assim dizendo: bom, vou tentar, né? Fazer o quê? O sol nasceu, eu não vou ficar em casa, vou para a rua, vou ver se vendo. O que você vai vender? Um produto aqui para vender, mas me fala do produto. Eu não sei muito direitinho o que é que eu estou fazendo, não, mas esse produto como é que é, mas ele é bom. Eu já comi, gostei, eu já vesti, experimentei, é bonito. Não. Você sai e diz assim: eu vou bater minha meta. Esse mês eu preciso pagar X e eu vou vender, e eu vou me esforçar, eu vou trabalhar 6, 7, 8, 10, 12 horas e eu vou procurar levantar o recurso que eu preciso para saldar os meus compromissos. E quando você chega lá, você vai vender um produto conhecendo o produto que você... Agora há pouco o Edgar veio aqui falar sobre a necessidade que nós temos de estar bem preparados para aquilo que fazemos. No culto das 8, estava comigo aqui, ajudando a ministrar no culto, o pastor Fernando.
pastor aqui da igreja, não dá tempo integral. O Fernando é executivo da Dassault, aquela indústria que fabrica os jatos Mirage. Ele é executivo da Dassault na área de tecnologia. Ele me disse antes de começar o culto das 8, pastor, eu precisava de 8 pessoas. Ele não sabia o que eu ia pregar, foi antes de começar o culto. Eu passei mais de um mês procurando 8 pessoas para preencher funções daqui, em alguns países, até o México. E entrevistei dezenas e dezenas de pessoas. E não consigo achar as 8 pessoas, porque não estão preparados para a função. E a maioria dos crentes não pregam o evangelho porque não estão preparados para a função. Não conhecem o produto. Não conhecem a mensagem. Sabe que é bom porque mudou sua vida. Mas a vida mudou e ele falou, mudou tanto, tá bom demais da conta, sou. Vou ficar como tá mudado, já mudou, tá bom demais, não precisa mudar. Se melhorar, estraga. Já estou salvo, perdoado, não vou mais para o inferno, vou para o céu. Por favor, me ajude dizendo para o irmão que está ao seu lado, eu não vim aqui para ouvir isso. E eu quero dizer para você que eu não estou nem um pouco preocupado com o que você quer ouvir, eu estou preocupado com o que você precisa ouvir. Porque Deus quer fazer você uma labareda por onde você anda. Deus quer fazer de você um profeta, uma profetisa, um arauto do reino onde você está. Deus quer transformar você num conquistador, não é de dinheiro nem de fama, mas num conquistador de vidas que vão morar ao seu lado lá no céu. Deus quer fazer de você um curador de famílias, um restaurador de famílias. Mas você precisa se levantar pela manhã como bom vendedor. Que não importa se tem sol ou chuva. A Bíblia diz, aquele que olha os ventos nunca semeará, e aquele que olha as nuvens nunca cegará. Sem olhar se está chovendo ou está fazendo sol, sem olhar se está frio ou quente, se o mercado está bom ou ruim, você precisa se levantar pela manhã dizendo, Senhor, eu estou aqui hoje para fazer brilhar o sol da justiça, onde as densas trevas ainda imperam. Você precisa se preparar para pregar o evangelho. E você precisa entender que você tem que pregar o evangelho, porque o seu Senhor disse que você tem que pregar o evangelho. Não é o seu pastor e nem a sua igreja. Não é aquele crente que está bem e nem o que está ruim. É aquele que te redimiu dos seus pecados. É que diz que você tem que pregar e que você tem que fazer discípulos. Ou seja, ganhar para Jesus e cuidar da pessoa que você ganhou. O nosso papel, meus amados irmãos, é pegar o incrédulo e levá-lo à fé. E pegar o que crê e levá-lo à maturidade. Quem não creu, vai ouvir para crer. E quem creu, vai ouvir para se tornar maduro. Porque criança não se reproduz. Se eu não estou reproduzindo em Cristo, eu tenho que avaliar a minha vida fazendo algumas perguntas. A primeira delas, eu estou casado com Ele? Eu tenho aliança com Jesus? Essa pergunta precisa de uma resposta urgente e definitiva, porque sem Jesus não há salvação. Estar em aliança com Cristo é receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o início da carreira, é o início da vida. Quando Ele perdoa os pecados, Ele tira de sobre mim
a acusação dos pecados, e Ele me livra da condenação do pecado. Estou salvo. Se você não está ganhando gente para Jesus, você precisa perguntar: Jesus já me ganhou? Sou salvo por Cristo. A segunda pergunta que você precisa fazer, se você não evangeliza: eu estou em comunhão com Cristo? Ou seja, eu tenho intimidade com Jesus? Porque sem intimidade não há filhos. Filhos são resultados naturais da intimidade. O crente carnal não tem comunhão com Deus e por isso ele não gera filhos. A terceira pergunta que eu tenho que fazer: eu tenho saúde? Como vai a minha fé? Deus tem curado as minhas feridas? Eu tenho dado espaço ao Espírito Santo para fazer fluir em minha vida a vida de Cristo? Ou estou fraco? Estou em aliança com o Senhor, mas a minha falta de comunhão com Ele tem me tornado fraco. Porque a falta de comunhão leva à desconfiança. Ah, mas Deus sabe, ok, mas será que é assim mesmo? Não podia ter feito, não fez. Aí vem a doença. E há muitas doenças que não permitem que se gere filhos. Nasci em Cristo, sou criança em Cristo, ou já amadureci por meio de comunhão com Cristo? Tenho saúde ou estou doente? Uma outra pergunta é: estou usando algum anticoncepcional espiritual? E tem muitos, hein? E são distribuídos gratuitamente. Escândalos, maus tratos, enganos, que vão ferindo a alma. Lembranças do passado, coisas mal feitas e não consertadas com Deus e com o próximo. Falta de compromisso com Deus e com a palavra de Deus e com a obra de Deus. Falta de oração. Falta de Bíblia. Falta de amor cristão. Falta de interesse. Há muitas marcas, muitos rótulos, são todos anticoncepcionais espirituais. E matam a igreja do Senhor Jesus. Pastor Samuel, deve estar lá, está aqui, Pastor Samuel com a Sueli esposa, acabam de chegar de 10 anos na Inglaterra como obreiros. Converse com eles como está a igreja na Europa. Porque os crentes se alegraram com seus templos e se fecharam dentro dos seus templos. E os que saíram foram para o rádio e para a televisão. Que tem ajudado a formar uma igreja não comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. Tem gerado bebês de proveta.
no útero de mães de aluguel. E não é esta a igreja que a Igreja Batista do Povo tem que ser. Nós precisamos ser uma igreja que gera filhos, de uma relação legítima com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que cuida destes filhos aqui na casa do Pai. Não os manda para orfanatos, não os doa para outras igrejas cuidarem ou para outras pessoas que se virem para ver se dão um jeito nelas. Mas precisamos ser uma igreja que tenha o compromisso como esposa do Cordeiro de produzir muitos e muitos e muitos frutos para o Cordeiro e cuidar desses frutos, tornando-os reprodutivos para a glória do Senhor nosso Deus. Nós precisamos ser uma igreja que evangeliza. Não nos alegrarmos com 200 jovens que saíram para evangelizar. Ou com o pastor que fala para soldado, ou que fala no hospital, ou com os nossos conselheiros ou capelães hospitalares. Ontem à noite eu conversava com o Cavalcante, meu genro, falando sobre o presídio feminino. Agora, nós fomos chamados para cuidar das mulheres que estão no sistema semiaberto, as que já saíram do presídio e na progressão da pena agora estão no semiaberto. Pastor Paulo e o Cavalcante foram conversar com a delegada. Fizemos os compromissos, acertamos tudo, estamos indo para lá, vamos começar com o culto no domingo às 16h. Temos no sistema fechado nos sábados pela manhã e vamos ter no domingo às 16h no semiaberto. E a delegada disse assim: eu falei com os promotores o que vocês vão fazer aqui. E eles estão felizes e não veem a hora de vocês começarem. E eles estão estruturando as coisas para começar. Eu falei, para de estruturar, querido, começa domingo que vem. O que você está fazendo no banco? No presídio internato feminino, estrangeiro, você vai falar inglês ou espanhol. No semiaberto está tudo misturado, brasileiros e estrangeiros. Você pode falar até tupiniquim. Você precisa sair pela manhã, depois de ter orado ao Senhor, e dizer, Senhor, eu vou sair daqui como o semeador. E ele responde para você, vai meu filho, o campo é o mundo. Onde você estiver no mundo, você vai semear. A divina semente está dentro de você, não a retenha, em nome de Jesus. Como você acha que o Senhor Jesus ouviria a sua oração? Se ao invés de orar assim, Senhor, mais um dia de trabalho, Senhor. Trabalhei tanto essa semana, não vendi nada. Eu preciso levantar o dinheiro. Senhor, me abençoe, me dá um cliente, um bom comprador, para que eu venda muito. Eu preciso. Essa oração todo vendedor faz. E se com a mesma dor de alma, com o mesmo gemido, com o mesmo compromisso e responsabilidade, você orasse assim, Senhor, eu vou passar perto de tanta gente que está sendo destruída pelo fogo, está marchando a passos rápidos para o inferno. Eu consagro a minha vida ao Senhor nesta manhã, usa-me para a salvação de gente. Senhor, eu quero vender, mas eu estou mais interessado em ver a minha nação aos pés de Jesus. Essa nação tão querida, tão amada,
que está se afundando cada vez mais no pecado e aprovando leis destruidoras. Essa nação, Senhor, que pode ser uma grande bênção no mundo e corre o risco de não ser. Ela pode ser salva e eu posso ser usado por Ti para a salvação de tanta gente. Usa-me hoje, Senhor. Me coloca perto de uma pessoa e me enche do Teu Espírito Santo para que a palavra flua dos meus lábios e essa pessoa venha para Jesus. O que você acha? Ele ouviria a sua oração? Porque nós somos mais apaixonados pelas nossas coisas do que pelas coisas de Deus. Porque nós amamos mais as nossas coisas que são passageiras do que as coisas de Deus que são eternas. Porque nos preocupamos tanto com isso que acaba já, quando nós temos o privilégio e o convite do Senhor para arrebatarmos tanta gente, para levarmos conosco para este lugar, e ainda há muito lugar à espera. Deixa eu caminhar para terminar, só para dizer para você que não se evangeliza de qualquer maneira. Você precisa evangelizar. Amém ou não amém? Tem crente aqui ainda? Sim, e talvez você diga assim, olha, mas eu estou evangelizando, pastor. Estou evangelizando, evangelizo muito, eu falo todo dia. Ótimo. Onde estão as pessoas que você está evangelizando? Cadê elas? Você se satisfaria em sair para vender e as pessoas te atenderem muito bem, ótimo, elogiar seu produto, mas fica nisso? Ou você quer colher o fruto? O Senhor Jesus disse assim, olha gente, presta atenção. Não foram vocês que me encontraram, não. Vocês não são tão inteligentes assim ao ponto de me escolher. Eu encontrei vocês. Nossa caminhada se cruzou por aí, disse Jesus. E quando eu encontrei vocês, eu elegi vocês. Eu elegi vocês para vocês irem por aí e darem muito fruto. Escolhi vocês para isso. Quando encontrei você no estado em que você estava, eu te trouxe para mim, para você produzir frutos. E você está me perguntando por que eu não ouço suas orações? É porque eu disse para você que eu escolhi você e quero que você produza frutos. E se você aceita a escolha e produzir frutos, aí sim, tudo que você pedir em meu nome vai ser feito. Mas você quer que eu faça tudo e você não produz frutos? As minhas promessas são condicionais, diz o Senhor. Isso está escrito onde? Em João, no capítulo 15, no verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, vos elegi, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, vos seja feito. Está claro na Bíblia. Estamos vivendo um período pré-eleitoral. E nos queixamos das pessoas que nós elegemos. As elegemos para que elas atendam a proposta nacional. E nos queixamos porque entendemos que a maioria absoluta, se não todos, quase todos, não estão atendendo aquilo que nós esperamos para a nossa nação. E discutimos uns com os outros o nosso descontentamento. Porque elegemos essas pessoas e elas não estão fazendo. Sejamos inteligentes. O que Jesus está pensando a nosso respeito? Ele nos elegeu.
E Ele nos elegeu para darmos fruto. E se você ler o capítulo 15, você vai resumir assim: para dar fruto, muito fruto e mais fruto ainda. E quem nos elegeu foi Ele. Ele está dizendo: não foi você que me achou. Você estava perdido, eu te encontrei. E te encontrei e disse: eu vou te salvar e você vai dar continuidade ao meu ministério, disse Jesus. Esqueça a sua proposta de vida quando você vem, porque você morre comigo. Submeta os seus sonhos, os seus projetos a mim, diz o Senhor. E quando você trabalhar, trabalhe para mim. Então você vai encontrar a ocasião de, quando estiver com o seu cliente, você vai vender seu produto, mas você vai também comunicar a sua fé. Quando você estiver na sua sala de aula, ministrando aos seus alunos, você vai ser o melhor professor, mas vai ser o melhor discípulo meu. E você vai ensinar de tal forma que eu seja conhecido através da sua vida. Que quando você se casar, o seu cônjuge saiba que você me serve e que a sua casa me servirá. Que a sua vida tenha como prioridade dar fruto para mim. É para isso que eu te elegi. O Senhor não te escolheu para ficar curando as suas doenças, nem te arrumando emprego. Ele disse assim: os pobres sempre tendes convosco. Ele andava no meio da miséria, cuidava dos miseráveis, mas não os enriquecia. As pessoas também eram desempregadas, também tinham necessidades. Havia ali um leproso, do outro lado alguém que havia sido ferido por um assaltante. Nós vamos viver neste mundo de lamas, pagando o preço pelos nossos pecados coletivos humanos, com desemprego, com doença. Não preguemos um evangelho frouxo. Vamos orar por enfermos, o Senhor vai curar, mas não vai curar a todos. Por quê? Pergunta para ele quando chegar lá em cima. Quantos estão pregando o evangelho cheio de doenças no seu corpo? Paulo era doente. E nem por isso deixou de pregar o evangelho. Lê o livro de Gálatas, você vai descobrir. Timóteo tinha doença no seu estômago. E nem por isso tinha o direito de deixar de ser o exemplo dos fiéis. Nós queremos ter uma morte em paz, mas menos João, todos os apóstolos foram martirizados. Que evangelho você tem? Evangelize de qualquer forma. Vamos encerrar assim. Sabe o que é evangelizar? É ser ostensivo na fala. É ser ostensivo na fala. É assim: eu vou pregar para você para te ganhar para Jesus. Não é só para você saber que eu sou crente, não. Senta aqui, porque eu vou falar de você, de Jesus para você de uma forma que você entenda, porque eu entendo que você tem que ser crente. Alguns de vocês não gostaram. Mas ser crente significa crer em Jesus ao ponto de se submeter a Ele. Não é ser membro da Igreja Batista do Povo, não. É crer em Jesus o suficiente para permitir que Ele seja o dono da sua vida. Isso é ser crente. O resto é ser religioso. E se Ele é o dono da sua vida, você vai fazer o que Ele manda. E Ele manda você evangelizar. Você vai ser ostensivo. Por isso você tem que orar antes. Pai, Senhor, o teu reino tem uma necessidade de mais gente. E eu oro hoje para que o Senhor me levante para ganhar gente para o Senhor.
todo mundo que você pregar o evangelho vai se converter? Não. Mas você vai pregar de forma transformadora. E você começa pregando o evangelho falando da corrupção humana. E do poder da graça de Jesus para desfazer a morte que a corrupção humana traz. Sabe qual a melhor forma de evangelizar? Contando a sua história. Contando a sua história. Você tem uma história, não tem? E você conta a história assim: antes eu era assim, e eu tive tal experiência, e por causa dessa experiência hoje eu sou assim. Simples. Simples. Você se lembra da sua vida como era antes de você conhecer Jesus? Pois é. Talvez a vida dele ou dela seja igual ou pior do que a sua. Não tenha vergonha de contar a sua vida. Não precisa contar tudo. Mas, por exemplo, olha, eu não tinha paz. E paz é o que todo mundo procura. E todo mundo inventa, todo mundo cria, e ninguém tem. Só quem tem Jesus. Não precisa criar nada, nem inventar nada. As pessoas criam suas fugas para se realizar. Você não precisa disso. Talvez você não tenha uma história escabrosa para contar. Mas você tem uma história. Eu não tinha grandes pecados quando aceitei Jesus. Eu só tinha um pecado. Porque você não precisa de muitos pecados para ir para o inferno. Um só mata. Um só pecado te leva para o inferno. Sabe qual é? O pecado que não tem perdão. É o único pecado que não tem perdão. É você não receber a Jesus como seu Salvador. Esse é o pecado que leva para o inferno. Porque depois que você recebe a Jesus, as outras coisas na sua vida vão mudando. Eu recebi a Jesus, eu tinha 7 anos de idade. Criado num lar evangélico, nunca tinha fumado, nunca tinha bebido, nunca tinha adulterado. Nunca tinha feito nada de errado. Todo mundo acha que vai para o inferno porque fez isso, aquilo errado. Não, vai para o inferno porque nasceu em pecado. Só porque nasceu em pecado. Já nasceu condenado. E Jesus veio para restaurar a vida. Aos meus 7 anos, eu estava com meu pai havia começado uma congregaçãozinha numa casa, que resultou no surgimento da segunda igreja batista de Maringá. E tinha um salãozinho pequeno, e um missionário americano foi pregar. Estamos falando de 1960, foi ontem mesmo. Eu estava vestido de um abrigo verde, muito frio, muito frio. Aquela lama de Maringá, nós subimos 3 quilômetros de patins, ou esquiando na lama, até chegar naquela igrejinha fria. Éramos umas 20 pessoas, 30, não mais que isso. Lugar simplíssimo. E o missionário americano pregou. Sabe sobre o que ele pregou? Eu não sei. Eu não lembro da mensagem que ele pregou. Eu só me lembro que ele pregava mascando ou chupando uma bala, não sei se era problema, como se chama, uma pastilha, problema de garganta. E quando ele terminou de pregar, ele fez o apelo. E para o apelo, ele pediu que a igreja cantasse um hino. Acho que é 188 do cantor cristão. As novas do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas, sim, de Cristo. Elas são para quem ouvir. Não me lembro da mensagem, eu me lembro do hino. E os 2 bancos ou 3 à frente, estava uma velhinha. E a velhinha cantava aquele hino com entusiasmo, que a veia da véia subia. E eu fiquei olhando a veia da véia. Um menino de 7 anos, olhando a veia da véia, subindo. E na medida em que eu fui olhando aquilo, o jeito dela cantar começou a me chamar a atenção. E aquilo me fez prestar atenção na letra que estava cantando. E eu não me esqueço. Isso tem 50
quase 54 anos. Eu não me esqueço do que veio à minha mente de uma criança de 7 anos, naquela hora. Veio o seguinte: eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Eu não chorei. Eu não me arrependi de pecados. Eu me lembrei, eu preciso entregar a minha vida para esse Salvador. E eu fui a única pessoa que aceitou a Jesus. Uma criança de 7 anos. Nunca me arrependi. Pelo contrário, eu decidi continuar contando a minha história e pregando esse evangelho que salvou a minha vida, porque eu sei que ele é a única esperança. Sabe, eu era já adolescente, quase jovem, anos 60, paz e amor, liberdade geral. E a gente entrava nas igrejas e ouvia as pessoas contando assim: eu era, literalmente, não estou inventando história, que é nos anos 60 que ia, lembra desse testemunho: eu era estrupador e aceitei a Jesus e agora eu sou livre. Eu era prostituta, eu era homossexual, eu era não sei o quê, eu fazia isso, eu era macumbeiro e aceitei a Jesus. Eu comecei a entrar em crise. Eu não tenho história para contar. Eu estou dizendo para você como é que se prega o evangelho. Eu não tenho história. Que história escabrosa. Eu nunca vi falar nesses negócios. Eu fui criado num lar. Como é que eu vou? E um dia eu estava desesperado. Eu comecei a orar sobre isso. Senhor, me dá uma história para eu contar. Eu preciso ter uma história para contar. Talvez seja o seu caso. Sabe o que o Senhor falou comigo? E eu nunca mais esqueci disso. Isso marcou minha vida para sempre. Diga para eles que eu livrei você de todas essas coisas no dia que você me recebeu. Diga para eles que você não traz essas marcas. Qual é a sua história? Conte a história de Cristo, do que Ele fez na sua vida. Mas por favor, em nome dEle, viva em Cristo. Não pregue uma mentira. Ele termina dizendo aqui: abominar até a roupa manchada de carne. Seja santo do Senhor. Não importa o seu passado. Talvez você não tenha coragem de contar, de falar do seu passado. Mas fala da sua transformação. E deixa as pessoas saberem que você realmente mudou. E continue mudando. Eu acho que esse é o tipo de igreja. Aquela igreja do capítulo 1 de Apocalipse, que Jesus tem prazer de andar no meio dela. É essa igreja que eu sonho. É essa igreja que Deus quer. Essa igreja é você. Você precisa tomar uma decisão hoje. Sabe? Sair daqui diferente. Sair daqui dizendo: olha, Senhor, eu realmente tenho negligenciado. Talvez seja o caso. Mas eu vou mudar, Senhor. Eu vou pregar. E eu vou pregar até ver aquele que me ouve convertido. Eu não vou desistir dele. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer a tua obra. Se coloca de pé, querido, por favor. Tem algum crente aqui? Se você quer, vou pedir a você para levantar a sua mão direita comigo e dizer: Senhor, eu estou me comprometendo contigo nesta manhã a mudar o meu comportamento. Diga: Senhor, eu vou falar de Ti. Vou contar que Tu mudaste a minha história.
e vou deixar que vejam que tu continuas me transformando dia a dia. Dê a mão a quem está perto de você, querido. Pastor Almeida, vem cá. Sexta-feira passada, nós demos posse ao pastor Almeida como titular da nossa igreja lá em Santo Amaro. Eu achei que ele estava me incomodando muito aqui, mandei embora. Ele continua desempenhando os ministérios aqui, na área de missões, no Viver Bem, células, mas está assumindo, juntamente com o pastor Ricardo, assumiu ele como titular a igreja de Santo Amaro. E ele vai orar conosco agora. Mas eu quero que você pergunte o nome da pessoa que está aí pertinho de você, essa anja, esse anjo que Deus pôs aí, porque você vai abençoar essa pessoa. Você concorda comigo que nós temos que sair da posição de comodismo? Você concorda comigo que nós já recebemos o suficiente para fazer mais para o Senhor? Você aceita o fato de ter sido eleito por Ele para isso? Então você vai orar pelo irmão que está ao seu lado. O pastor Almeida vai orar por todos nós, para que o Espírito Santo de Deus se mova entre nós e nos levante como uma igreja poderosa na conquista de vidas. Aleluia. Ele é aquele que quebra os ferrolhos. Ele abre as portas que estão emperradas pela ferrugem. E nesta manhã, o Espírito Santo quer fazer isso na sua vida, querido. Comece a orar. Peça. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor por você e por este irmão, por esta irmã, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta manhã bendizer o teu nome, Pai, como esta canção que cantamos. Bendizemos ao Senhor verdadeiramente, Pai. E nós queremos nesta manhã, Deus, nos empenhar, ó Deus, renovar o nosso pacto com o Senhor, ó Deus, e dizer, ó Pai, que precisamos do teu Espírito Santo para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos designou. Pai, faça-nos diferente, muda a nossa vida, muda o nosso caráter, muda a nossa visão de mundo, Pai. Nós queremos, Pai, ser agentes de transformação. Nós queremos ser sal para esta terra que está apodrecendo. Queremos ser luz para este mundo que está em trevas. Deus, nos ajuda nesta manhã. Oh Espírito Santo, venha mudar a nossa vida. Venha mudar a nossa vida. Venha mudar a nossa visão. Venha mudar a nossa visão deste mundo, Pai. Usa-nos. Usa-nos. Usa-nos como pontes. Usa-nos como abrigo no deserto. Usa-nos como farol. Usa-nos como farol, Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Vai, querido, e salva os que estão caminhando para o fogo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.